Bom, pessoal, dando continuidade ao movimento de três dimensões, né? Na última aula a gente tinha visto que o vetor posição era xi mais yj mais ek, né, em três dimensões. Vetor deslocamento, né? Que é simplesmente a posição inicial, final menos inicial. Aí a velocidade média, delta R sobre delta T, né? A velocidade, aceleração média, delta V sobre delta T, velocidade instantânea, dr dt, e a aceleração instantânea, que é dv dt, né? E também vimos, né, que você pode decompor, né, o vetor velocidade em termos de vetor unitário, e a aceleração fica simplesmente variação do modo do vetor velocidade, esse vetor unitário, mais o termo de aceleração centrípeta, né, onde esse ρ é o raio de curvatura. Né? Nós também vimos no caso particular que a aceleração é constante, né? Quando a aceleração é constante, né? Menos GJ, por exemplo, que a aceleração é constante, você fica com as equações que é simplesmente, nesse caso aí, na origem, né? Seria V0, x vezes o tempo, que é V0, cosseno de alfa 0, t, e o y, tomando na origem, né? Vai ser igual a V0 yt menos 1 meio gt ao quadrado, né? E o Vy, V0y é igual a V0 seno de alfa 0. Tá? Bom, daí, agora a gente vai fazer um novo estudo, né? Que agora a aceleração não pode ser constante, sob hipótese alguma, que é o movimento circular. A gente vai usar exatamente essa equação aqui, né, para descrever o movimento circular, né? Então, vamos escrever a velocidade de tempo vetor tangente, né? Logicamente vai valer essa equação aqui e descobrir qual é o raio de curvatura quando é o círculo, no caso do círculo, né? Então vamos lá, considera aqui essa figura, né? A gente pode decompor, então ele está com a velocidade v, né? Então a gente já sabe que na verdade que nossa aceleração, né, é dv dt na direção t chapéu mais v2 sobre ρ na direção n chapéu, né? Vamos descobrir quem é que é isso aqui, né? Bom, a gente pode fazer o seguinte: considerar o caso, né, em que a velocidade, o modo da velocidade é constante. Então se c for constante, se v for constante, então nossa aceleração ficaria simplesmente v2 sobre ρ n, né? Vetor unitário n, né? Então vamos para esse caso aí, que é simples, a gente descobrir quanto é qual é o raio de curvatura, né? Então vamos decompor, olhar a figura aqui, né? Vamos pegar a velocidade sendo constante, mas vamos decompor a velocidade em termos dos ângulos, né? Nesse gráfico aqui, né? O raio é igual a xi mais yj, que é plano, e o módulo de r vai ser simplesmente o raio do círculo, né? Então, logicamente, que nós podemos escrever, por exemplo, x é cosseno de θ, o y r seno de θ, né? E a velocidade, vamos decompor a velocidade. Você tem a velocidade, tem uma componente, né, um ângulo adjacente aqui, né? Então vamos usar o cosseno para achar a velocidade, componente y da velocidade. E você vê, ela estando nessa direção e sentido aqui, a componente x da velocidade é negativa.
Então vamos calcular aqui. Então quanto é que vai ser Vx? Vx, que é negativa, é o módulo da velocidade que é v, né? Vezes o seno, né? De θ, né? Que é o cateto, né? Cateto oposto ao ângulo θ aqui. E o Vy é positivo, vai ser V cosseno de θ. Então escrevendo isso aqui em termos de x e y, isso aqui fica assim, ó. Menos V y sobre r, né? Já que o seno é y sobre r, né? Seno de θ é y sobre r. E aqui o cosseno de θ é x sobre r, né? Então o nosso Vx fica assim, o Vy fica V cosseno de θ x sobre r. Então o nosso vetor velocidade vai ficar escrito assim: V sobre r, que multiplica Vx é menos yi mais Vy xj. Esse é o nosso vetor unitário, né? Vt chapéu. Então o nosso t chapéu aqui nesse caso, movimento circular, é bem simples, né? Menos yi mais xj dividido por r, né? Então, se a gente considerar, então, como eu falei, se o v for constante, né? A gente pode calcular, então, a aceleração aqui, ó. dv dt, né? Então, para v constante, dv dt vai ser igual v sobre r, aí dy dt. Quem é dy dt? É menos a componente da velocidade. E quem é dx dt? A componente x da velocidade. Né? Agora vamos substituir as componentes, né? Usando aqui essa expressão aqui, ó. Então Vy e Vx, né? Então Vy é Vx sobre r, né? Então isso aqui vai ficar, né? Bota o V, então vai ficar V2 sobre r, né? Vai ter um V comum aí, né? E vai ficar um tempo que é assim, ó. V. Então vai ficar menos Vy. Então, ou menos, né? X na direção y e menos y na direção j. Se a gente vê, isso aqui na verdade vai ser assim, ó, dv dt, vai ser, calculamos aqui a vetor velocidade, né, t, derivamos, né, e substituímos o v por x sobre r, né. Então ficou sobre R2 aqui, ficou sobre R aqui, né. Esse vetorzinho aqui é um vetor unitário, né? Então isso aqui vai ser V2 BR N. Esse vetor unitário é exatamente o vetor que aponta na direção contrária. Vamos observar a figura aqui, ao vetor R, né? O vetor não é X, I mais YJ, se multiplicar por menos é o vetor na direção contrária. Você está dirigido para o centro do círculo. E é unitário porque está dividido por R, né? Então esse vetor N, né, é um vetor unitário que está na direção dele. Esse é exatamente o nosso N, né? Que isso aqui vai ser exatamente pelaquela expressão, não, V2 sobre ρ N, né? Então, igualando aqui com essa expressão, aqui é V2 sobre ρ N chapéu. Daí você tira então que o raio de curvatura de um círculo é o próprio raio do círculo, né? Então no movimento, no caso esse movimento circular uniforme, né? Se a velocidade é constante, né? A gente tem, por exemplo, se ele dá uma volta completa, né, no círculo, comprimento do círculo 2πr, né? Então a gente pode escrever a velocidade, né, como sendo 2πr
dividir por tempo, velocidade escalar média. Isso aqui a gente pode representar ômega R. Esse T é o período. É o período, é que ele dá uma volta, né? E ômega é a velocidade angular. Né? Velocidade angular. Então, nosso movimento fica caracterizado o seguinte. Se você escreve, por exemplo, como é que seria a posição em função do tempo, né? Então, isso aqui é ômega R, então significa que a sua velocidade é angular. Então, você pode calcular, por exemplo, o teu ângulo θ, por exemplo, ômega seria igual a um θ menos θ0 dividido pelo tempo. Daí você encontra que o θ0 mais ômega t. Daí você pode encontrar quanto é que vale x em função do tempo. Por exemplo, x seria igual a r cosseno de θ, que é cosseno de θ mais ômega t, e o y seria igual a r seno de θ0 mais ômega t. Imagine que no instante t igual a zero está num ângulo qualquer θ0, né? Certo? E aí você consegue determinar as posições desse círculo, que é o caso do movimento simples, que é o movimento circular uniforme. No caso do movimento circular não uniforme, né, não uniforme, então, vou pegar aqui, movimento circular não uniforme, aí você vai ter o termo, a aceleração fica dv, dt, t chapéu, mais V2 sobre R, raio R do círculo, vetor normal, e esse vetor normal é o vetor, né, dirigido para o centro do círculo, né? Então, aqui é o caso mais geral do movimento circular, né? Ok? Bom, também a gente, né, se você quiser, tem alguns casos que a velocidade, né, o modo da velocidade ser variável uniformemente, você consegue determinar, né? Mas observando aqui a figura, né, tá aqui nossa aceleração, o raio curvatura de um círculo é o próprio raio do círculo, né? E eu vou mostrar aqui uma figurazinha, né, para ver como é que, só para ver uma animação, né, do movimento circular. Aí a gente mostrando para vocês aí o movimento circular uniforme, né? A velocidade é o vetor vermelho e a aceleração centrípeta, né, que é a aceleração dirigida por centro, ela é o vetor laranja, né? Então não importa, mesmo a velocidade, o modo da velocidade ser constante, né? Você tem aceleração. Tem aceleração porque tem mudança do vetor velocidade, né? E aí a aceleração seria, nesse caso, por movimento circular uniforme, sempre dirigida para o centro, né? Ok? É o caso aí, o caso do movimento circular uniforme, né? Ok? Bom, pessoal, existem outros movimentos, né? Vou tratar aqui, mas, por exemplo, se a gente tivesse as equações que a gente viu aqui, dado por essas equações aqui, ó, x é igual a r cosseno θ0 mais ômega t, y é igual a r seno 0 ômega t, quando é no plano, mas você poderia, né, tá no espaço, por exemplo. Então, existiria um movimento circular, como se fosse no plano, mas a direção z, vamos supor que a velocidade fosse constante. Aí você teria uma curva bem bonita que é chamada espiral, né? Uma espiral
ela teria velocidade, por exemplo, caso espiral, seria um movimento assim. Uma espiral. Uma espiral. O x de t seria r cosseno de θ0 mais ômega t. O y de t, r seno de θ0 mais ômega t. E, por exemplo, o z de t teria uma outra velocidade na direção z. Vamos supor que essa velocidade fosse at. Então, né, se a velocidade fosse esse valor de a fosse constante, né? Então, aqui você teria uma espiral, né? O gráfico ela vai subindo no eixo do z, vai crescendo com o tempo, né? Para não confundir aqui, eu vou colocar aqui se não confundir isso com aceleração, vou chamar isso aqui de uma velocidade v0. Então vou chamar aqui um certo v0. Pronto. Certo? Então em t igual a zero ela está no plano. E depois o z vai crescendo. E aqui vai. É como se fosse uma curva desenhada sobre um círculo. Sobre um cilindro. Né? Sobre um cilindro. Ok? Então seria outro caso de movimentos aqui. Você vê que a velocidade, se a gente calcular a velocidade na aceleração, não tem aceleração no eixo z, né? Porque a velocidade é constante, v0, né? Certo? Bom, agora vamos para, né, a composições de movimento, né? O que acontece quando você faz composições de movimentos, né? Então, seria caso de velocidade relativa. Imagina que você está andando, está dentro de um ônibus. Quando você está dentro do ônibus e olha pela janela, mesmo as pessoas que estão paradas no solo, você vê elas em movimento, relativa a você, né? Então eu vou mostrar aqui uma animação aqui sobre esse movimento relativo, para vocês terem a ideia como acontece. Olha aí, você tem dois referenciais, o A e o B, né? O referencial está parado, né, para quem está no solo, né? E o referencial B, né, está em movimento. O ponto P está em movimento em relação ao B. Você vê que ele está se distanciando da origem do referencial B, né? Ó, começou próximo da origem, ele tem movimento relativo a B, que é a posição x de PB, né? E ele tem uma posição em relação ao referencial A, que é o x de PA, né? E aí você pode ver que o x de PA, nesse caso aí, vai ser a soma dos dois, do x de BA, que é o movimento relativo do referencial B com relação a A, certo? Ok? Então vamos equacionar isso aí e escrever como é que ficariam as equações do movimento, né? Movimento relativo. Vamos lá, movimento relativo, né? Então a gente vê aquela figurinha, né? Então você tem x de P relativo a A vai ser igual a x de B, né, relativo a A mais x de P relativo a B, né? Certo? Então dessa relação, né, eu conhecendo a posição relativa de P relativa a B e conhecendo a posição do referencial B relativa a A, eu conheço então quanto é a posição P relativa a A. Então, se eu pegar essa equação e derivar com relação ao tempo, você vai ter então que a velocidade Vp com relativa a A vai ser igual a velocidade de P relativa a B mais a velocidade relativa dos dois referenciais, né? E a composição de aceleração também, se eu derivar então essa equação aqui com relação ao tempo, eu vou encontrar o que? A aceleração. Então também a composição das acelerações ficaria assim: A de PA, A de PB, mais a aceleração de B relativa a A. Quando essa aceleração relativa aqui, de B relativa a A, ela for zero, significa que a velocidade de B relativa a A é constante, né?
aí você tem uma transformação, né, chamada transformação de Galileu, entre referenciais inerciais, né? Imagine que os dois estejam com velocidade constante, tanto o referencial A quanto o referencial B. Então aí as acelerações combinadas do ponto permanecem a mesma. Então se, né, é o caso, então se A de B relativa a A for zero, você teria que as acelerações vistas em dois referenciais são as mesmas. Isso é muito importante, né, que a gente vai ver quando for tratar de forças referenciais inerciais, né? Então, aqui no caso, em 3 dimensões, né, ficaria bem simples. É simplesmente o vetor posição de P relativa a A, seria o vetor posição de P relativa a B, mais as posições relativas dos dois referenciais. E agora você tem a forma vetorial, né? PA é V, PB, mais V de B relativa a A. E a aceleração de P relativa a A, aceleração de P relativa a B, mais a aceleração, né, de B relativa a A. Tá ok? Aí depois a gente vai ver alguns exercícios sobre movimento relativo, né?